De volta com o último bloco do programa Tema Jurídico, que hoje está discutindo sobre os danos morais. Professor Alexandre, o assédio moral pode gerar indenização por danos morais? Bom, Rodrigo, o dano moral que se discute na esfera civil também está presente na esfera trabalhista. É claro que nessas hipóteses, nessas situações concretas e comprovadas de assédio moral, o trabalhador que sofreu aquele dano certamente será indenizado pelos danos morais sofridos, pelo constrangimento de ter sido humilhado, às vezes, no ambiente de trabalho, de ter se submetido a situações ridículas. Tudo isso ensejará certamente uma reparação pelo dano moral, pelo assédio moral, desde que devidamente comprovado. Agora, professor, descontar do salário sem autorização gera indenização? Claro que sim. O salário é algo, digamos, sagrado do trabalhador. E na hora que alguém efetua um determinado desconto na conta corrente, no salário de uma pessoa sem que ela tenha autorizado, obviamente, isso pode caracterizar o pagamento por indenização por danos morais. Na verdade, para que se efetue qualquer desconto em nosso salário, obviamente nós temos que autorizar esse desconto. Normalmente, quando nós abrimos uma conta corrente, por exemplo, a gente faz essa autorização na hora que assina o contrato. Na hora que a gente faz um empréstimo consignado, por exemplo, a gente assina aquele contrato e autoriza esses débitos. Agora, quando o débito é feito sem autorização, isso certamente pode ensejar o pagamento de indenização. Professor Manuel, em que ocasiões o trabalhador também pode ter que responder e indenizar o empregador por danos morais? A pergunta é oportuna, tendo em vista que a ideia que se tem é de que apenas o empregador pode ser responsabilizado por danos morais. Isso não é verdade. O empregado também pode ser chamado a responder em juízo por danos causados à pessoa do empregador. E são inúmeras as situações, como, por exemplo, a inconduta pública, a insubordinação grave, a revelação de segredos obtidos em razão do trabalho, a concorrência desleal, a difamação da empresa após a demissão, inclusive em redes sociais. Então, são inúmeras situações em que o empregado poderá ser responsabilizado por danos causados ao empregador. Porque, como sabemos, a pessoa jurídica ela é passível de sofrer dano moral à sua honra objetiva. Professor, também no mesmo contexto, por exemplo, uma empresa que compra banco de dados com informações sobre antecedentes de crimes, reclamações trabalhistas e crédito de empregados pode ser condenada por dano moral coletivo? É uma prática bastante disseminada e condenável, que empresas, inclusive de grande porte, utilizam, adquirem de forma clandestina bancos de dados e sim, é claro que ela está causando um dano à intimidade, à privacidade das pessoas que não forneceram aquele dado com aquela destinação. E aí sim cabe ao Ministério Público ingressar em juízo com ação coletiva para responsabilizar aquela empresa pelo dano moral coletivo, ou seja, aquele dano moral que atinge não apenas uma única pessoa, mas a toda a coletividade. Professor Alexandre, eu já perguntei isso um pouco agora ao professor Manuel, mas didaticamente, como se dá o dano moral da pessoa jurídica? Veja, a pessoa jurídica, como o próprio nome diz, é uma pessoa tão quanto a pessoa natural, a pessoa física que nós conhecemos. E, enquanto pessoa, ela obviamente, como o nosso colega aqui já estabeleceu, pode sofrer sim esse dano moral. Isso, inclusive, é absolutamente pacificado nos nossos tribunais, inclusive simulado, né, pelo STJ, de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Então, toda e qualquer situação que possa abalar, de certa forma, aquela pessoa jurídica, essa situação pode sim ensejar uma indenização por um dano moral, nessas hipóteses que ele acabou de citar aqui para a gente. Né? Professor Alexandre, como dar início a um processo por dano moral? Bom, a primeira coisa que a gente precisa na hora de se alegar que houve um dano moral é reunir as provas que nós dispomos para que se ingresse judicialmente com a ação judicial. Então a gente tem a prova do dano, fotos, documentos, gravações,
testemunhas. A gente reúne tudo isso, elenca em uma ação judicial, ingressa no judiciário e aí, a partir dali, o magistrado vai encaminhar aquele processo até sua conclusão, que é com a sentença. E se não tiver prova nenhuma? Se não tiver Nenhuma prova que consiga comprovar especificamente, né? De forma presumida é possível? de forma presumida, nós Assim, vimos que é possível se alegar o dano moral em situações excepcionais. Mas mesmo nessas situações, a gente tem que ter pelo menos a prova de que aquele fato aconteceu. Não basta apenas alegar, por exemplo, que eu tive o meu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito. Se eu não tenho nenhuma prova de que houve essa negativação, como é que eu vou pleitear uma indenização por danos morais? Então, o mínimo a gente tem que efetivamente apresentar como prova. Ok. Chegamos ao final de mais um tema jurídico. Nós queremos agradecer a participação dos senhores aqui no nosso programa. Obrigado, professor Alexandre Leal. Espaço para o seu recado final. Bom, a gente agradece a você, agradece à TV Itararé, ao curso de Direito da Facisa, que de forma brilhante apresenta à sociedade esse programa de relevância social. Agradece também a participação aqui conosco do professor e juiz Manuel Maria. E a gente agradece às pessoas que estão nesse momento nos assistindo em casa. Professor Manuel Maria, muito obrigado pela sua presença. Espaço para o recado final. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui na Facisa, na TV Itararé, e dizer da preocupação que nós temos e da necessidade de distinguir o que é um dano moral efetivo de um mero dissabor, de um mero contratempo. E que as pessoas só procurem o judiciário quando realmente houver esse dano efetivo e não uma tentativa, a busca de algo que não existe, de um dano inexistente. Então é preciso que tenha esse fim didático para que as pessoas só possam recorrer ao judiciário quando efetivamente ocorra esse dano ao seu patrimônio imaterial. Muito obrigado. Uma satisfação tê-los aqui. Obrigado. Obrigado pela sua audiência aqui na TV Itararé, todos os sábados ao meio-dia e também no nosso canal no YouTube. A gente se encontra na próxima semana. Participe, você pode sugerir temas e entrevistados. Para entrar em contato conosco, basta enviar um e-mail ou ligar. Siga-nos no Twitter e curta nossa página no Facebook. Muito obrigado, bom final de semana.